Salve plastimodelistas, tudo bem? Você está assistindo o canal da Alex Sob Store Colecionáveis e hoje estaremos dando uma conferida nessa publicação, tá? Muito interessante, que fala sobre as cores base para utilizarmos em nossos modelos, tá? O especial The Weathering, né? Sobre aviões. Então aqui vamos poder esmiuçar algumas técnicas e algumas montagens e mostrar a importância da publicação escrita no plastimodelismo, tá? Apesar de vivermos aí num momento muito tecnológico e muito voltado à automatização das coisas e tudo digital, ainda é incrível o conhecimento que pode ser adquirido através de uma publicação escrita. E é isso que eu vou trazer para vocês hoje. Então, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Então, galera, seguindo aqui, estamos com essa edição da revista Weathering Aircraft, né, que é distribuída aqui no Brasil pela AMO-MIG Brasil, tá? Uma publicação aí muito interessante para quem é apaixonado por aviação e monta os modelos de aviação. Em específico, aqui vai ser trabalhado as questões pertinentes ao envelhecimento devido às intempéries do tempo nos aviões, que é a tradução do weathering, né? Se você botar isso aí para traduzir, é como se fosse intemperismo, né? Intempérie. Então seria uma forma de você estar colocando nos seus kits o desgaste que o tempo, né? A umidade, o sol, o calor, o uso, o dia a dia do uso causa nas aeronaves em questão. Então, pessoal, primeiramente queria deixar o meu agradecimento aqui à AMO-MIG Brasil por ter enviado essa publicação e vamos dar uma olhadinha para ver o conteúdo. Que interessante que é o conteúdo dessa publicação aqui. Deixa eu só enquadrar bem para vocês. Abrindo ela, temos aqui uma breve introdução da importância da pintura base em nossos modelos, né? Ele cita aqui algumas coisas como o início do modelismo, onde se pintava de cores simplesmente estáticas, né? Cores sem vida, onde você pintava lá o seu F15 em tom cinza, sem degradê nenhum, sem nenhuma mudança de chapa, de tom. Isso tudo foi evoluindo com o tempo, o surgimento de técnicas, com o surgimento do aerógrafo para auxiliar aí o modelismo, e chegamos no auge que hoje em dia temos aí fantásticos trabalhos através de grandes técnicas que vão ser algumas colocadas aqui nessa edição para vocês. Então essa edição em especial, ela nos traz, deixa eu só confirmar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 montagens, tá? Que vão permitir que você tenha conhecimento sobre vários tipos de técnicas e também sobre vários períodos da aviação. Isso que é interessante. Então quem curte tanto aviação moderna quanto aviação clássica vai ter aqui, e até ficção científica, né? Vai ter aqui um grande suporte para auxiliar aí nas suas pinturas. Essas edições, pessoal, me impressionou bastante a qualidade gráfica, né? Como é bem impressa, o cuidado que na colocação, o cuidado na apresentação da publicação em si. Isso chamou bastante atenção também. Abrindo aqui, ela inicia com algumas dicas e uma forma de colocar para os modelistas, né, o que eles têm que buscar quando eles estão procurando a perfeição nos seus modelos, né? Deixar o mais próximo possível do real. As referências fotográficas, as referências de onde aquela aeronave foi utilizada. Como essa edição em especial sobre aeronaves, então ela vai ter o foco bem ligado à aviação. Eu vou fazer, para não ficar muito longo o vídeo, vou ir mostrando para vocês aqui. Queria destacar novamente a qualidade da impressão, né? Salta aos olhos a qualidade das fotos e o papel também de gramatura muito boa, tá? Todo ele invernizado, né? Muito bom acabamento, simplesmente elogiável aí a publicação. E a primeira montagem que tem destaque é desse F-117, né? Da Tamiya na escala 1:48. O que dá para perceber? Eu dei uma lida em todas as matérias e vou só resumir para vocês algumas delas para vocês terem uma noção. A técnica de pintura no preto, geralmente ela é bem difícil de você deixar realista e não com aquele aspecto de plástico seco, sem vida. E aqui ele mostra, né,
com passos a passo, podem observar, as técnicas que foram utilizadas e as técnicas de degradê que são utilizadas na pintura desse F-117, que você vai poder levar para toda a aeronave de cor escura que você quiser, nesse caso de cor negra, né? Então eu achei destaque para a preocupação que eles colocam na questão de preparar a base da sua aeronave, a cor base. Então, indiferente dele ser preto e você passar um primer, ele aqui aplica depois do primer novamente um tom preto, tá? Só que qual que é o interessante que você pode observar? Não preenchendo simplesmente a linha com o aerógrafo e chapar toda a aeronave com o aerógrafo, mas preenchendo cada chapa da aeronave de forma única, né? Para colocar realmente aquela presença de degradê entre as chapas e fazer esse acabamento ficar mais precioso, no sentido de dar mais realismo à qualidade final do modelo. Bem interessante essa técnica. Eu não vou falar de tópico por tópico, tá? Aí quem tiver interesse pode estar lá adquirindo essa revista no site da Amo MIG Brasil, tá lá à venda. É um preço bem camarada, pessoal, na faixa dos R$40. Aí é um excelente produto para quem procura aprender técnicas novas. Se vê muito aqui no Brasil a questão da reclamação que não tem onde buscar técnica, não tem onde achar técnica, e isso não é uma verdade, porque além dos canais de plastimodelismo que têm surgido, como o nosso, existem canais mais antigos que já mostraram vastamente algumas técnicas e também publicações com acesso para vocês aqui no Brasil como essa, que ensina você. Então o que eu posso dizer para vocês, essa publicação, ela é como se fosse uma mini faculdade de plastimodelismo, né? Onde você consegue se graduar para evoluir nos seus modelos. Então aqui vocês percebem a preocupação que a edição tem em mostrar cada etapa da pintura, tá? A etapa de mascaramento, o cuidado que se deve ter com o mascaramento, o cuidado que se deve ter com os tons. Eles explicam passo a passo, tá? É em espanhol a edição, mas é de fácil compreensão, não é nada, nem um bicho de 7 cabeças você conseguir entender, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, basta pegar o dicionário, mas acredito que é difícil. Aqui vocês podem observar a técnica usando o produto da MIG para deixar as linhas esbranquecidas, né? E causar aquele efeito de profundidade nas linhas da aeronave depois de pronta. Então, e essa é apenas a primeira montagem, pessoal, aqui da edição, né? Ele cita mais detalhes com o aerógrafo, que depois de pronto o modelo ainda são colocadas camadas de preto, né, ou tons de cinza por cima do preto. Então o que eu achei muito interessante é que eles se preocupam em colocar, além da pintura final, fazer mais acabamento ainda por cima, o que deixa a aeronave super realista, né? E o que dá para destacar aqui nessa edição também, pessoal, é que você tem um apanhado de várias e várias técnicas, né? Esse ME-109 ou BF-109 eu achei legal, que eu vou destacar aqui para vocês. Aqui ele cita as questões do Panel Line Wash, que é da MIG também, que vocês vão estar encontrando aí no site para comprar, que dá esse acabamento primoroso aí nas linhas dos seus modelos. Uma coisa que eu achei legal é o uso de máscara líquida para fazer esse desgaste nas asas, né? Como se fosse o dry brush, só que aqui usando máscara líquida. Achei bem interessante essa técnica, não tinha visto usando máscara líquida ainda, e achei muito válido ter colocado isso nessa edição também. Outro ponto interessante que a gente pode notar aqui, que eu achei interessante, é que eles sinalizam para colocar o fundo em pintura nas insígnias, né? Achei bem legal isso também. Esse detalhe que eu também faço nos meus modelos já, e não tinha visto, a primeira vez que eu vi uma edição dessas aqui, mas casualmente eu faço nos meus também, que é essa linha, quando tem uma divisão entre um tom de camuflagem e outro, em específico aqui para o ME-109, que ele faz uma linha divisória antes e depois ele preenche a camuflagem. Tem muitas pessoas que vão fazendo conforme, ou botam uma fita, né, o que não deixa tão real conforme o modelo. Por isso a preocupação que tem que ter
como dito no início da edição, em procurar referências fotográficas do avião real, né? Que é uma coisa que pouca gente faz. A maioria das pessoas monta pelo manual, e o manual muitas vezes vem com defeitos, vem com falhas catastróficas de cores, indicações erradas, então tem que ter muita pesquisa. O plastimodelismo não é só você pegar da caixa, abrir e montar, existe toda uma pesquisa por trás. Aqui só voltando, esse efeito com máscara líquida, olha que interessante que ficou o resultado, né? Podem analisar aqui, que interessante que ficou. Eu achei muito interessante essa vou utilizar em alguns modelos para vocês verem como é uma técnica que eu até então, muitas vezes você passa batido algumas coisas e lendo uma edição dessas você se dá conta do que pode ser feito. Então as pessoas hoje querem fazer malabares com o plastimodelismo, querem inventar fórmulas mirabolantes, querem fazer alquimias desnecessárias, quando que você tem muita coisa ali para te ajudar pronta, né? E não são valores nada fora do comum, né? Então aqui você tem mais essa montagem com todos os passos, muito interessante também para você estar aí aprendendo, quem gosta de aviação da Segunda Guerra. Essa outra montagem, olha que interessante, cada montagem teve a sua intenção. A primeira do F-117, que é uma pintura em preto, a segunda do ME-109, que é uma pintura aviação da Segunda Guerra. Aqui temos um Hawk T1 do Red Arrows, que é simplesmente no tom vermelho, e aí eles colocam também toda a preparação da pintura base, né, para chegar nos tons finais realistas. E aqui até foi feito um mascaramento, né, todo o cuidado que foi feito para deixar o mais real possível e utilizar o menos possível de decalque, né? Eles fazem praticamente toda a pintura dele em pintura. Também muito interessante essa montagem aqui. Para quem quer se desafiar, vale a pena analisar os pontos e ver o quão você evolui como modelista quando você se desafia. E achei bem interessante aqui, tem várias técnicas interessantes para quem pinta aeronaves de um tom só, né, não sendo camufladas. Dá para atingir resultados muito legais também, usando as técnicas que tem nessa edição aqui. Aqui tem uma montagem do F-14 também, que eu achei muito legal. A técnica do sal para colocar os efeitos da fuselagem, aquele efeito degradê queimado, de sol, da maresia, que os F-14 sofriam, fica bem real. Opa, bati aqui sem querer. Fica bem real na aeronave, como vocês podem ver aqui. Vocês vão ter todo um apanhado sobre essa técnica do sal, que muitos ainda têm dúvidas, né, sobre como aplicar. Aqui ele mostra como preparar a base para aplicação, como aplicar, né, e o efeito pós-finalizado, que fica muito interessante. Até eles aconselham se ficar muito forte, você pode reaplicar o tom base para dar uma amenizada no efeito. Aí varia do gosto pessoal do modelista e de acordo com o modelo que está sendo montado. Você vai sempre buscar na referência fotográfica do avião real a sua linha de raciocínio para buscar o resultado final. Não é da sua cabeça, não é da sua imaginação que vai vir. Ah, para mim está legal, mas você já esteve num deck de um porta-aviões olhando um F-14 decolar? Acredito que não. Então você tem que buscar a referência fotográfica do F-14 que você está fazendo, do esquadrão que você está fazendo, para ver se ele teve ou não esse tipo de desgaste para colocar nele. Então esse cuidado que as pessoas têm que começar a ter se quiserem evoluir como modelistas também. Ninguém é obrigado a fazer as coisas como os outros desejam, né? Mas se você quer ter, quando você olha na internet um trabalho como olhamos aqui esses, e você acha um baita trabalho, como a gente diz aqui no Sul, ou você quer chegar próximo a esse nível, você tem que seguir alguns passos e não tem como escapar disso. Você tem que ser mais técnico e tem que usar alguns produtos específicos, tá? O excesso de improviso, ele acaba fazendo com que a gente também não consiga dominar muitas técnicas, né? Até por se frustrar. Então é legal você utilizar um material específico, né? Além de adquirir essas publicações que eu fiquei impressionado e super indico. Aqui tem essa montagem de um zero.
da Tamiya 1:32, com resultado muito legal, né? Achei muito bacana essa montagem. E aqui vai ter dicas incríveis para quem gosta desse tipo de aviação, né, da Segunda Guerra. Além de toda a questão da preparação dos painéis, né, todas as etapas de preparação do fundo, até você começar a aplicar o tom final da pintura. Todos os passos bem explicados, cada um numerado, identificado, e depois você lê aqui para você conseguir chegar no resultado final propriamente dito, tá? Destacando novamente a qualidade da impressão, a qualidade técnica que é colocada, a forma didática com que é colocado também, que é bem tranquilo. Você lendo aqui as indicações de acordo com os pontos, você consegue aprender a técnica. Isso que eu achei muito legal, né? Não é só ler por ler, você está aqui aprendendo. Então é como se fosse um curso de plastimodelismo impresso, né? Muito legal mesmo, tá? Essa edição aqui. Essa aqui eu vou dar eu acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir em dois o vídeo, porque fica bastante material para a gente colocar em um só. E aí eu vou fazer daqui desse Horten, eu vou fazer adiante uma parada, e aí eu faço do Horten adiante o restante do vídeo. Valeu, galera! Se tá gostando aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e aguarde a parte 2 aí dessa incrível edição da MiG. Valeu, um abraço, até mais!